Fala pessoal, aqui é a Bruna Pires, sou engenheira civil e especialista em orçamento de obras residenciais. Nesse vídeo eu vou te ensinar tudo aí sobre composição de custo, composição própria de custo para você aprender a criar a sua própria composição de custo e não depender aí de tabelas prontas. Então já curte esse vídeo, segue o canal e ativa o sininho aqui para receber mais vídeos como esse. Então vamos lá. Para que eu preciso fazer essa composição de custo? O que é essa composição de custo, tá? Num orçamento, você precisa fazer a composição de custo de todos os serviços, que é estacas, blocos, viga baldrame, base concretada, que é para você ter o custo aí de todos os serviços, tá? O que é uma composição de custo? Uma composição de custo é você relacionar tudo que vai gastar para executar aquele determinado serviço, tá? Por exemplo, aqui na viga baldrame, na composição de custo, eu tenho que já ter feito o levantamento quantitativo, que é definir quanto do serviço de viga baldrame eu vou ter que fazer, tá? Então aqui eu defini, fiz o levantamento quantitativo, abri meu projeto e vou ter que fazer 133 metros de viga baldrame. E na minha composição de custo, eu relaciono todos os insumos que eu vou gastar, tá? Então ela é composta pelos insumos que eu vou gastar, determinar aqui se é um material, se é uma mão de obra, um equipamento, qual que é o tipo de unidade de medida desses insumos aqui, desses materiais, criar o meu coeficiente unitário, que é eu saber quanto de cada material eu vou gastar para executar uma unidade de um determinado serviço. Quanto aqui? Ó, aqui eu vou gastar 0,84 quilos de aço para 1 metro de viga baldrame, tá? Eu vou gastar aqui de concreto 0,063 metros cúbicos de concreto para executar 1 metro de viga baldrame. Então, meu coeficiente unitário é saber quanto que eu vou gastar de cada material aqui para uma unidade de um determinado serviço. Na composição de custo também, eu tenho que ter o preço unitário aqui de cada material que eu determinei aqui. Vou ter o preço total, o consumo, né, de acordo com o meu coeficiente, e eu vou ter aqui meu valor total, ok? Então, numa composição de custo, eu relaciono todos os materiais, todos os insumos que eu vou gastar. O que são esses insumos? É mão de obra, material e equipamento que eu vou gastar para executar um determinado serviço. Então, para executar aqui a viga baldrame, eu vou ter aqui a minha mão de obra, vou ter o concreto, vou ter aqui o aço de 5, de 10 milímetros, tábua, sarrafo, prego, arame, caminhão-bomba, locação de vibrador aqui como equipamento, brita para fazer o lastro de brita, espaçador de ferragem, disco de corte de madeira, impermeabilizante. Então, vou ter todos esses insumos aqui, ok? E como que eu crio esses coeficientes aqui? Como que eu determino esse coeficiente aqui, tá? Você vai criar os seus coeficientes conforme você vai executar o serviço, tá? Eu vou concretar minha viga baldrame aqui como? Vou concretar com concreto usinado, vou rodar o concreto em obra. Se eu for concretar com concreto usinado, tá aqui o meu concreto. Se eu for rodar o concreto em obra, eu tenho que ter cimento, areia e brita para rodar esse concreto. Então, você tem que fazer a composição conforme você vai executar. Qual que vai ser o traço desse concreto que você vai rodar em obra? 25 MPa? Então, se for 25 MPa, você vai ter que fazer um saco de cimento, 4 latas de areia, 6 latas de brita e 1,8 latas de água. Ok, como que você vai executar essa viga baldrame? Você vai concretar, fazer a escavação, já concretar direto ali, usar o solo como forma? Você vai fazer forma? Que tipo de forma você vai executar? Você vai executar com forma de tábua de pinos, madeirite? Como que vai ser essa forma? Vai utilizar sarrafos para fazer o travamento? Então, é aqui no orçamento, na composição de custos, que você determina como vai executar o seu serviço. E você tem que considerar conforme você vai executar na obra. Por exemplo, aqui para esse serviço de viga baldrame, eu estou utilizando aqui tábua de pinos. Cadê a tábua? Tábua de pinos. Vou colocar aqui sarrafos a cada 70 centímetros. Vou utilizar o concreto 25 EPA, não vou rodar em obra, vou fazer usinado. Então, aqui está o meu concreto, aqui, valor do metro cúbico do concreto usinado. E vou utilizar caminhão-bomba para fazer essa concretagem, né, o bombeamento e vibrador, tá? Então, eu tenho que fazer aqui conforme vai executar. Essa brita aqui é para fazer o lastro de brita. Espaçador de ferragem, vou utilizar para garantir o cobrimento aqui da ferragem, tá? Então, tem que fazer conforme vou executar. Vou fazer a impermeabilização como? Com impermeabilizante semiflexível ou asfáltico. Estou considerando aqui impermeabilizante neutral, que é uma emulsão asfáltica, tá? Então, eu estou considerando esse tipo de impermeabilização porque é assim que eu vou executar lá na minha obra. Então, aqui na composição de custo, você determina como você realmente vai executar.
ok? E coloco aqui os preços. Daqui a pouco eu vou mostrar como que cria aqui os coeficientes. Vamos ver aqui um serviço de alvenaria, tá? Relaciona composição de custo, determina como você vai executar o seu serviço. Aqui, ó. Vou executar aqui a alvenaria com blocos cerâmicos furados, 14 por 19 por 29, juntas de espessura de 20 milímetros. Determinei o quantitativo, porque eu já fiz o levantamento quantitativo, tá? Com os 100 vãos é meu critério de medição que eu utilizo aqui. Com vãos é para pagamento da mão de obra, que eu contrato a minha mão de obra por empreita, então eu não desconto vãos, porque compensa o serviço deles executarem as vergas e contra-vergas, tá? Então eu pago vãos cheios. Só que para a questão de material, eu vou descontar os vãos, porque eu não vou comprar tijolo para fechar a minha janela, para fechar a porta, porque isso vai ser custo a mais, vou mandar material a mais para a obra, vai ser desperdício lá na obra. Então, eu desconto para a questão do material os vãos, tá? Isso dá uma diferença enorme aí no seu orçamento, ok? Descrever aqui os insumos, o que eu vou gastar? Vou gastar aqui mão de obra, areia, cimento, aditivo vedalite, que é o plastificante. Posso gastar cal, eu utilizo cal aqui, ok? Vou colocar cal no meu orçamento. Se você não utiliza, você não vai colocar. Tijolo cerâmico aqui, 14,19 por 29. Tijolo pó de mico, vergas e contra-vergas, tá? Então eu faço a minha composição aqui da alvenaria, defini aqui todos os insumos. Mão de obra, material e equipamento, ok? Aqui eu não vou considerar a betoneira, porque eu considero a betoneira lá nos meus custos indiretos. O orçamento ele é composto por custos diretos e indiretos. Os custos diretos é tudo que está relacionado ali para a execução do serviço. É um custo direto daquele serviço, você precisa para executar aquele serviço em si, tá? Vai ficar ali na obra. Um custo indireto é um custo que você não considerou dentro dos seus custos diretos, não considerou dentro da sua composição de custo, mas só que é necessário para executar o serviço. Pode ser que não esteja ligado diretamente ali à composição, tá? É um engenheiro, mestre de obra. A betoneira eu não coloquei aqui porque eu vou usar a betoneira para fazer concreto dos pilares, para fazer concreto ali do contrapiso, calçada. Então, eu utilizo ela para vários serviços, para fazer chapisco, reboco. Então, eu vou colocar ela lá nos meus custos indiretos, ok? Por isso não tem a betoneira aqui como equipamento no meu serviço de alvenaria. Fechou? Então, composição de custo, discriminar aqui todos os insumos e criar meus coeficientes. Vamos ver aqui como que eu crio o meu coeficiente, tá? Igual eu falei no início, você tem que considerar no seu orçamento conforme você vai executar. Então, eu levantei o quantitativo, eu utilizo essa planilha aqui para me auxiliar a ver o consumo dos materiais, tá? Eu defino aqui quantidade de alvenaria que eu vou ter, com os 100 vãos, defino as dimensões do meu tijolo, isso vai impactar na quantidade de tijolo que eu vou ter, tá? Defino a espessura da minha junta de assentamento, isso vai impactar também na quantidade de tijolo, na quantidade de argamassa de assentamento que você vai ter, ok? Tem que considerar a perda no tijolo também, considera uma perda de 8%. Então aqui eu tenho 5.310 tijolos, calculei aqui, cheguei a esse consumo final. Então para ter o seu coeficiente, você tem que chegar ao consumo final daquele material que você vai gastar. Consumo final, ó, eu pego o meu consumo final que eu tenho e divido pela quantidade de serviço que eu vou executar, a quantidade de material, né? O tijolo está relacionado ao material. Então, eu vou pegar aqui a quantidade de 100 vãos, tá? Então, vou pegar aqui a quantidade de 320, que é relacionada ao material. Então, eu vou ter aqui, ó, consumo total dividido pela quantidade de serviço que eu vou ter meu coeficiente 16,58 unidades de tijolos por metro quadrado de alvenaria. Meu consumo aqui de argamassa, tá? Argamassa de assentamento, 6,88 metros cúbicos. Vou colocar aqui. Você tem que definir qual que é o traço que você vai utilizar, tá? Que tá um saco de cimento, meio saco de cal e 9 latas de areia. É o traço que eu utilizo. Então, você precisa definir qual traço que você vai utilizar. Se você utilizar outro traço, já vai mudar completamente o coeficiente, ok? Então, vamos lá. Aqui para cimento, né? Pego o consumo total de cimento que eu cheguei, consumo total, dividido pela quantidade de serviço que eu vou ter, 320. Vou ter o meu coeficiente de 6,96 quilos de cimento por metro quadrado de alvenaria. Então, dessa forma, eu vou criando aqui os coeficientes, tá? Tem a planilha de orçamento aqui, ó. 6,96 quilos de cimento por metro quadrado de alvenaria. Tijolo, 16,58 unidades de tijolo por metro quadrado de alvenaria. Então, dessa forma, eu vou criando os meus coeficientes unitários, conforme vai executar o serviço, ok? Então, essa forma aqui que eu faço para criar os coeficientes, faço isso para todos os serviços, você tem que fazer isso para todos os serviços, para as estacas, para ferragem, concreto, para tudo, tá?
para no final você ter a soma total aqui do que vai gastar dos seus custos diretos. Ó, tem aqui o meu resumo, então meus custos diretos aqui, de serviços preliminares, estacas, blocos, viga, baldrame, eu tenho o custo dele aqui, de acordo com as composições que eu criei, tá? E aqui eu tenho os meus custos indiretos aqui, engenheiro, mestre de obra, estagiário, vigia, topografia, locação aqui de container. Então, a soma dos meus custos diretos com os meus custos indiretos, eu tenho o valor total aqui do meu orçamento, insiro o BDI e tenho o preço de venda que vou passar para o meu cliente, ok? Depois eu faço mais vídeos aí para vocês, mostrando como calcular o BDI, como definir aqui os custos indiretos. Então, se você gostou desse vídeo, já deixa seu like, se inscreve aí no canal e ativa o sininho aqui para receber mais vídeos como esse. Te vejo aí no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.